gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os advérbios, tá? O que é um advérbio? Advérbio é uma palavra invariável, ou seja, não muda, não vai para o masculino, nem para o feminino, nem para o singular, nem para o plural, não muda de jeito nenhum, permanece do mesmo jeito que está, ok? É uma palavra invariável que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo e de outro advérbio. Vamos ver aqui o exemplo. Eu tenho aqui, Ana reclamava, tá? Ana reclamava. Eu tenho o substantivo e o verbo reclamar. Aqui, ó. Reclamava. Isso aqui é do verbo reclamar. Nessa outra aqui, ó, Ana reclamava muito. Então, eu tenho aqui, ó, o verbo, o substantivo aqui, né? O verbo e o muito. Esse muito aqui eu chamo de advérbio. Por quê? Porque está modificando o sentido desse verbo aqui, tá bom? Olha só. Então, muito é um advérbio de intensidade. Outro exemplo, árvore bonita. Árvore é o substantivo, bonita aqui é o adjetivo. Vocês lembram que aqui no conceito eu disse assim, o advérbio, né, que é essa palavrinha aqui, é uma palavra invariável que modifica o sentido de um verbo. Primeiro exemplo, ó, essa palavrinha mudou o sentido do verbo. Ela reclamava, mas ela reclama muito. Aqui ela só reclamava, aqui ela reclamava muito, demais, bastante. Então, essa palavra muito aqui, é um advérbio de intensidade. De um verbo, de um adjetivo, ó, no segundo exemplo, bonita é o adjetivo, bonita é a árvore, adjetivo é o que caracteriza o substantivo. Aí na outra frase, árvore, né, que é o substantivo, muito bonita. Olha o muito aqui de novo. Esse muito aqui é o advérbio, porque ele está modificando o sentido do adjetivo bonita, né? Aqui, Toninho comia bem. Na outra, Toninho comia muito bem. Aqui, gente, olha, ele está modificando o sentido do advérbio. Toninho é o substantivo, comia é o verbo e bem é o advérbio. Quando ele diz assim, Toninho comia muito bem, já está modificando, comia muito, né? Aqui é o advérbio. Aqui, bem, é o outro advérbio. Então, olha, ele comia muito bem. Então, esse aqui está modificando, o advérbio modificando o sentido do outro advérbio. Ok? Vamos lá. Agora, vamos falar das locuções adverbiais. As locuções adverbiais é quando duas ou mais palavras funcionam como advérbio na frase. Elas formam uma locução adverbial. É a mesma coisa do advérbio. A única diferença é a quantidade de palavras, tá bom? Observe aqui, ó. Eles chegaram ontem à tarde. Aqui eu tenho eles, né? Que é o pronome. Aqui eu tenho o verbo chegaram. E aqui eu tenho ontem à tarde. Isso aqui traz circunstâncias, né, de tempo. Ontem à tarde já é uma expressão, já é mais de uma palavra. Como ele está tudo isso aqui, ó, ontem à tarde está modificando o sentido desse verbo aqui, ó, verbo chegar. Então eu chamo isso aqui de locução adverbial de tempo, tá? Porque ontem à tarde está dando circunstância de tempo. Como é mais de uma palavra, por isso eu chamo de locução adverbial de tempo, tá? Se fosse só uma palavra, locução seria advérbio.
Eles chegaram de repente. Então, aqui, olha, eu tenho o verbo, né? Aqui tem o verbo. E aqui, de repente, foi o modo como eles chegaram. Então, de repente, é uma locução adverbial de modo, tá? Então, por isso, como é mais de uma palavra também, eu chamo de locução. De repente, foi o modo como eles chegaram. Por isso que é uma locução adverbial de modo, tá bom? Vamos lá. Agora vamos falar das classificações. Classificação dos advérbios. Os advérbios, como eu falei para vocês, eles trazem circunstâncias. Então, nós temos aqui, existem várias circunstâncias. Foram enumerados a seguir os advérbios e as locuções adverbiais de uso mais frequente. Só para vocês lembrarem, estudarem um pouquinho. Mas no livro de vocês também tem isso, vocês vão dar uma lida. Aqui é só para... Aí, como nós vimos lá, ó, exemplo de tempo, né? Modo. Aí aqui eu coloquei tempo, modo, lugar, afirmação, ligação, intensidade, dúvida. Mas existem outros, tá? Existe bem mais. De causa, de consequência, de companhia, enfim, existem vários mesmo. Mas aqui são os de usos mais frequentes. Aí de tempo nós temos ainda, cedo, hoje, agora, o antes, depois, amanhã, à tarde. Aí, olha aqui como você observa. Quando eu digo ainda está relacionado com o tempo, né? Só é uma palavra, por isso que é um advérbio. Cedo, hoje, agora, antes, depois, amanhã. Uma palavra, advérbio. Locuções adverbiais, ó, que é a mesma coisa, só muda a quantidade de palavras. À tarde, de vez em quando. Observe que são palavrinhas que estão relacionadas com o tempo. Eles trazem circunstância de tempo, ok? E essas palavrinhas, gente, elas não mudam, elas não variam, ok? Aí, de modo assim, bem, mal, rapidamente. Aí, às pressas, com calma, tá? Aqui já é locução adverbial. Quando é uma palavra, é advérbio, e mais de uma palavra, locução adverbial. De lugar, aí, aqui, abaixo, ali, perto, longe, de cima, à direita, etc. Afirmação, sim, certamente, seguramente, sem dúvida, com certeza. Todas estão dando a ideia de afirmação, tá bom? Negação, não, nem, de modo algum e etc. Intensidade, muito, pouco, menos, meio, bastante, tão, tanto, de todo e etc. Dúvida, talvez, possivelmente, porventura, por acaso e etc. Tá? Então, esses aqui são os de usos mais frequentes, mas você sabe que tem mais. Agora, para vocês darem continuidade ao estudo dos advérbios, vocês vão lá para o livro de vocês de língua portuguesa, na página 113, vão ler o conteúdo mais um pouquinho para entender melhor, para fixar melhor e depois vocês vão resolver as atividades. Então, é a página 113 a 116, tá bom? Qualquer dúvida é só ir lá no meu PV e falar comigo que eu estou aguardando vocês, ok? Tchau, tchau!